Bom dia, pessoal. Walker por aqui, tudo bem com vocês? Passando para bater um papo, com vocês sobre o momento político e o tempo histórico da luta política. Lula lançou ontem um plano para socorrer os empresários exportadores que porventura tiverem prejuízos em razão do tarifaço do Trump contra o Brasil. Por incrível que pareça, o mercado, não tão incrível, é uma ironia, apoia. Não reclamou de problema fiscal, uma voz ou outra ali reclamando de como é que vai fechar a conta, aquela coisa toda. Por quê? Porque esse pacote de 30 bi, ele é exatamente destinado a proteger o mercado dos empresários, os negócios dos empresários. Claro, exige garantia de emprego, uma série de obrigações, de regras, mas destina-se a proteger os empresários que vão sofrer com os ataques que o Trump está fazendo à economia brasileira com o tarifaço. Então essa questão, se fosse, por exemplo, 30 bilhões para salvar empregos diretamente nas empresas, ajudar trabalhadores, ou um plano de saúde, ou um reforço no Bolsa Família, o mercado estaria fazendo um escândalo, dizendo que nós teríamos um problema fiscal enorme, que não seria aceitável, o Congresso, toda a oposição estaria gritando, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, todo mundo na gritaria, que era inaceitável. Então essa é a questão política. Tudo é uma questão de ponto de vista de que lado. Claro que nós temos que continuar apoiando, lutando contra a extrema-direita que sabota o Brasil. Aliás, esses 30 bilhões é um começo, e o prejuízo que está causando, por exemplo, a família Bolsonaro está causando ao país. Porque para salvar o pai do processo que ele responde no Supremo Tribunal Federal, e para querer forçar um projeto de anistia, eles entregam o país. Claro que o Donald Trump não está fazendo isso para agradar Bolsonaro. O Donald Trump está visando a China. A guerra comercial dos Estados Unidos é com a China. O Brasil é um dos aliados da China. Então ataca a Rússia, ataca o Brasil. Não a Rússia diretamente, porque tem juízo, Não é tão doido assim. Mas ataca países que são da paz normalmente, Não tem arma atômica, não tem nenhum arsenal nuclear. E também porque o Brasil também é um grande mercado nas Américas, O nosso gigante do sul nas Américas, Tem o gigante do norte, nós somos o gigante do sul. Então por isso o Brasil é atacado. Não é necessariamente pelo Bolsonaro, isso é um pretexto. Mas evidentemente que o Trump precisa ter os seus capangas aqui, precisa ter aliados da extrema-direita aqui, para que quando eles estiverem no poder, facilite a vida dos Estados Unidos aqui, em vez de alinhar com a China na questão comercial. Que seria uma loucura, Porque o principal parceiro comercial do Brasil é a China e não os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo parceiro, importantíssimo. Mas a vocação brasileira é para se alinhar, não se alinhar com nenhum país e ter a sua própria trajetória conversando e negociando com todo mundo. Mas em alguns momentos você precisa tomar partido, porque você imagina, você tem um parceiro comercial, no caso dos Estados Unidos, que está te atacando. Claro que você vai se abrigar em outro lado e se defender. O Brasil, e já está fazendo isso, procurando parceiros para suprir, o rombo nas exportações brasileiras que esse tarifaço vai causar.
tem que realocar, né, as exportações em outros lugares. É assim, a dinâmica da política é assim. É isso que eu quero falar. A política, há muito tempo, desde que começou a entender o que é política, é assim, uma luta de poder. Quem quiser pode assistir, na minha opinião, uma série maravilhosa, que é uma aula de geopolítica, ou de política, se você quiser, que chama-se O Guerreiro Otomano, que é a formação do Império Otomano. Maravilhoso, porque ali mostra as movimentações, as alianças, o embate com o inimigo principal, as traições internas, as estratégias, tudo isso tem naquela série. E o mundo é assim. Nós temos hoje, por exemplo, um parlamentar, temos um neto de ditador, todos dois brasileiros, trabalhando contra o Brasil. Aliás, o parlamentar ainda recebe salário, ou seja, o contribuinte brasileiro, através da Câmara Federal, paga um deputado ainda para poder trabalhar contra o próprio país. A Câmara deveria agir urgente com relação a isso, né? Porque não falta mais nada para poder penalizar esse deputado que está lá nos Estados Unidos trabalhando contra o próprio país, porque ele foi eleito para trabalhar pelo país, não contra o país. Se ele já não tivesse mandato, já seria uma traição. Imagina com o mandato. Ele jurou na Constituição proteger o Brasil, lutar pelo Brasil, defender o Brasil. É o juramento que ele fez. Então, voltando à questão política, essa luta é constante. Cabe, evidentemente, às forças progressistas, às pessoas que respeitam a democracia, às pessoas que realmente são patriotas, não os patriotas fakes, finge que são patriotas, mas carrega a bandeira dos Estados Unidos, finge que são patriotas, mas defende o Trump. Esses não, mas se os patriotas verdadeiros, cabem fazer a luta e entender o processo. E é preciso não demonizar também a parte da classe trabalhadora que votou na direita em 2018 e 2022, porque muitas vezes eles são manipulados, na maioria das vezes, na verdade, né? Eu quero falar com relação a questão importante na questão política. Desde 2002, desde 89, o setor progressista, a classe trabalhadora é muito forte. Manteve o candidato progressista do PT, especificamente falando, em segundo ou em primeiro lugar nas eleições desde 89. Por que esse mesmo eleitor que elegeu Lula 3 vezes, Dilma 2 vezes, e todas as outras vezes que não elegeu colocou em segundo lugar, por que eles votam em candidatos da direita, do centrão, para a Câmara dos Deputados, para governador e para senadores e também para prefeito? Por causa dos sinais das alianças que são passados para o eleitorado. O próprio setor progressista, as chaves, né, as cabeças de chapas que são montadas nas eleições, fazem alianças com o setor conservador. Isso dá um sinal para o eleitor que está tudo bem. Então, quando o eleitor é chamado para votar para presidente da República, o Haddad, mesmo não sendo um candidato conhecido em 2018, muito conhecido, ficou em segundo lugar. Olha a força que tem a esquerda brasileira, o setor progressista. E perdeu porque o Partido dos Trabalhadores vinha sob ataque desde 2013, desde sempre, mas desde 2013 muito forte. Imagina o eleitor vindo todo dia no noticiário, principalmente da Globo, saindo aquelas manilhas de dinheiro, ralo de corrupção, e atribuindo isto ao PT. Então o resultado do que era falso, né? Restou provado que era falso.
Mas aquelas imagens ficavam muito vivas na cabeça do eleitor, e mesmo assim ele não acreditou e foi lá, quase elegeu o Haddad. Quase não, mas colocou ele em segundo lugar. Votou no segundo turno, inclusive. Então o eleitor, ele vota bem de acordo com os interesses progressistas do país, mas as alianças que são feitas induzem o eleitor a votar em deputados conservadores. O eleitor, ele tem a vida dele para cuidar, não fica fazendo análise política todo dia. Ainda que o brasileiro, na minha opinião, tenha hoje um comportamento mais politizado, mas tem muita desinformação também. Então, muita desinformação chega ao eleitor. Então, cabe às referências na sociedade, formadores de opinião e os próprios partidos políticos informar, explicar essas questões dessas alianças e começar a informar por que nós precisamos ter senadores e deputados e governadores em 2026 do campo progressista. Mostrar que está causando um desequilíbrio, mesmo votando no presidente da República, não é suficiente. Que é preciso ter apoio no Congresso, é preciso ter apoio dos governadores. Mas isso não é culpa do eleitor, não. Isso é responsabilidade das pessoas que mandam as mensagens, das alianças que são feitas. Muitas vezes, o Partido Progressista coloca uma cabeça de chapa, um senador, e apoia o governador do campo conservador, do campo da direita. Muitas vezes, por causa da campanha presidencial, apoia 2 senadores do campo da direita e o governador também, dando pouco espaço para votar em políticos progressistas. E hoje, com essa questão do orçamento, os deputados são muito fortes nas bases, porque eles chegam dizendo que eles é que fazem o orçamento, eles que fazem a implementação do orçamento, a execução do orçamento. Aí eu que trouxe verba para comprar caminhão, para fazer ponte, para fazer estrada, sendo que é verba do governo federal. Mas ele chega lá dizendo que é o dono da verba. Então o prefeito, as lideranças dos municípios menores, entendem que esse deputado é que tem que ser votado, eleito, apoiado. Então é preciso esclarecer o eleitor. Porque essa disputa política é longa, é eterna. Eu comecei falando, que o empresariado agora apoia o pacote de 30 bilhões. Se fosse para salvar a saúde, salvar trabalhadores, salvar qualquer outra atividade que tenha benefício para a população, eles não apoiariam, mas como é para salvar empresários fortes da exportação, eles estão batendo palma. Acho que tem que ser isso mesmo. Então, isso depende da conjuntura que as coisas são colocadas e a luta política é estabelecida. Depende do momento. Por isso é importante fazer a política. Por isso é importante debater, dialogar. Esse é um processo civilizatório. Demonstrar que a extrema-direita vende o país, só quer se locupletar, vende o país para salvar a própria pele, não querem responder pelos crimes que são acusados em relação ao golpe de Estado, querem receber anistia direta. No Supremo eles dizem que são inocentes, no Congresso eles dizem que querem anistia. Meio contraditório, Só é possível anistiar quem é culpado. Porém, essa é a luta política, é uma oportunidade de mostrar e demonstrar o quanto essa extrema-direita faz mal ao país e dialogar com as bases. Eu não tenho dúvida nenhuma de que quem votou no Lula vai continuar votando. Só que nós precisamos demonstrar isso para as pessoas que votaram equivocadamente em 2018, 2022, na extrema-direita, por questão de informação, por sinais mal enviados, por desinformação. É isso, pessoal. A política é uma luta, porque, na verdade, isso não é uma bobagem. Isso é o interesse do país, o interesse da classe trabalhadora, o interesse da sociedade como um todo, dos empresários, todo mundo.
Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre a necessidade da infraestrutura, do desenvolvimento da indústria, do investimento na indústria da cultura, principalmente no audiovisual. E hoje eu estou falando sobre como é importante dialogar com as bases políticas, com a população, principalmente aquelas pessoas que, por desinformação, votaram contra os seus próprios interesses quando escolheram a direita para estar no poder em 2018 e mesmo perdendo as eleições apoiaram o Bolsonaro, que é um representante da direita, hoje na verdade extrema direita, né? Que tanto fez mal ao país e está agora vendendo, associando com um país que nos ataca comercialmente. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, bom resto de final de semana aí para vocês.